Olá, caros amigos, tudo bem? Para você um bom dia, uma boa tarde. Muito obrigado por você ter acompanhado o nosso canal. Nesse momento vamos começar uma nova série, Patriarcas e Profetas de Ellen White. O assunto vai ser bastante interessante, muito motivador e incentivador na leitura da Palavra de Deus. Esse livro compõe-se de 73 capítulos e hoje nós vamos ler o capítulo número 1, Por que foi permitido o pecado? Isso é um assunto bastante interessante, há muitos questionamentos, né? Que eu gostaria de incentivar você, né, a pesquisar. E ela começa perguntando por que foi permitido o pecado. São perguntas que nós temos, né? Por que Satanás não foi morto? Por que essa rebelião chegou a esse cume, né? De uma guerra no céu e o pecado na terra. Sobre tudo isso nós vamos discutir nesse assunto, nesse livro e outros assuntos, tá? E ela começa afirmando que Deus é amor, né? Um texto que ela extraiu da Bíblia, 1 João 4, verso 8. Deus, ele é amor. A natureza de Deus e a sua lei é amor. Isso é muito claro, né? O fundamento do governo de Deus é amor, ok? Toda manifestação do poder do Criador é uma expressão de amor infinito. Então Deus, ele é soberano, né? E ele deseja expressar através da natureza. Nós sabemos, né, que Deus, ele é amor. Isso é muito claro para nós. Ela destaca também nesse ponto que Deus não estava sozinho nessa obra da criação. Ele tinha um companheiro fiel, né, participante do seu trono, Jesus Cristo, né? Então aí é importante nós compreendermos, né, esse ponto aqui, né? O fundamento do governo de Deus, ele é a sua lei. O fundamento do seu governo é o amor, né? Então todos, enquanto obedientes a Deus, estavam em harmonia com a lei de Deus, estavam em harmonia com o seu governo, né? Então, era importante esse ponto nós compreendermos, né? Pouco a pouco, Lúcifer começou a condescender com o desejo de exaltação própria, né? As escrituras afirmam, né, Ezequiel e Isaías, né? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Foi assim que Lúcifer começou a fugir dos princípios, né, que regem o universo, né? Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então ele não ficou contente com a sua posição, começou a se elevar, né? O espírito de exaltação começou a tomar conta da sua vida. Ele começou também a querer disputar a supremacia com o Filho de Deus. Então ele queria ser maior do que o Filho de Deus, né? Então ele se tornara, desafiando a sabedoria e o amor do Criador, tornara-se o propósito desse príncipe dos anjos, né? Então começou a desafiar, começou a sentir que ele poderia ser maior. O rei do universo convocou todos os exércitos, né, perante ele mostrar a sua glória, né, partilhada com seu filho. Então Deus muitas vezes fez isso, né? Ela afirma, e utilizando o texto de Apocalipse 5:11, né, milhões e milhões de anjos o serviram. Então, talvez esse texto não esteja de maneira clara nas escrituras, mas faz sentido, né? Em que Deus exaltou seu filho acima de todos os outros anjos, né? Sendo ele igual à sua natureza divina. E ela também cita que, deixando seu lugar na presença do Pai, né, Lúcifer saiu difundindo o espírito de descontentamento entre os anjos. A exaltação do Filho de Deus, a igualdade do com o Pai, foi representada como ele sendo injustiça de Lúcifer. Então, dos pontos, né, em que Lúcifer começou a ficar descontente foi essa ideia de ele ser igual, né, o amado Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, sendo igual ao seu Pai. Então isso para ele era uma injustiça tremenda. Outro ponto importante que nós precisamos entender: com grande misericórdia, de acordo com seu caráter divino, Deus suportou longamente Lúcifer. Então Deus, ele suportou, ele permitiu o mal se mostrar quem era. Ele gostaria com certeza que Lúcifer voltasse como era antes, mas não veio. O espírito de descontentamento e desafeição, nunca mais antes reconhecido no céu, era um elemento novo, estranho, misterioso, inexplicável. O próprio Lúcifer não sabia, né, da natureza desse sentimento. Então, o mal, aí vem a pergunta, né, da onde veio o mal? Então aí está a resposta, né? É um sentimento que começou a brotar no coração de Lúcifer. Não? A gente fala que o mal foi em Lúcifer, que ele é o mal. Não, o mal
é a consequência da desobediência da lei. É um sentimento que entra na vida da pessoa, independente de situações circunstanciais, né? Não havia maldade no universo. Esse elemento foi novo e veio no coração de Lúcifer. Lúcifer permitiu o mal entrar no seu coração, né? Mas havia um sentimento compassivo, né, de Deus para com Lúcifer, de piedade com ele e seus seguidores, né? Só que aí, rejeitando com desdém os argumentos, haviam anjos, né, que estavam trabalhando também para que Lúcifer mudasse seu comportamento. Chamou ele de covardes, né, iludidos escravos, né? Eu quero ir para a parte final aqui, né, algumas citações interessantes. Deus apenas podia empregar meios que fossem coerentes com a sua verdade. Satanás podia usar o que Deus não podia, a lisonja ou o engano, né? Então ele procurava falsificar a palavra de Deus e até hoje ele faz isso, né? Ele usa textos bíblicos, né? Usam a verdade misturada com a mentira. Então essa é a ideia do engano. Mesmo quando foi expulso do céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás. Os habitantes do céu, dos mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, não podiam ter visto então a justiça de Deus na destruição de Satanás. Houvesse ele sido destruído, teriam servido a Deus pelo temor em vez de amor. Então é interessante, né? Eu quero finalizar essa parte aqui, destacar que ninguém do universo estava pronto para compreender, exceto o Pai e seu Filho, né? Ninguém. Por que destruiu Lúcifer? Será que ele não estava certo? Então Deus, né, na sua infinita sabedoria, não destruiu Lúcifer ainda, só expulsou ele dali, que era algo básico, né? Agora, o que era o mal? Era bom ou ruim? Ninguém sabia, ninguém estava preparado para isso. Então aí que é a resposta, né? Por que foi permitido o pecado? É sobre esse assunto que nós vamos desenvolver os próximos argumentos. E muito obrigado desde já por sua participação, por você ter assistido até o final. Que Deus seja louvado e nos ajude a compreender esse assunto que é bastante interessante. Muito obrigado e que Deus nos abençoe e nos guarde e nos prepare para a vida eterna. Um forte abraço e até a próxima.